Boa noite, meus amados. Boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja com a sua família, sobre a sua casa. Nós estamos essa noite aqui, fazendo essa transmissão aqui de casa, da minha casa, porque como os irmãos sabem, nós estamos aí num período de lockdown. Patos de Minas não é diferente. Estamos em lockdown aqui em Patos de Minas e a partir das 8 horas da noite nós temos aí um toque de recolher. 8 horas da noite nós temos o nosso toque de recolher, então não é possível nesse período fazer a partir da igreja. Então a gente está fazendo aqui de casa, até que acabe esse tempo aí, a gente vai estar aqui, Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui juntos para orar ao Senhor, para clamar, Tem muita coisa acontecendo no Brasil inteiro. Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós temos aí uma convocação aqui em Patos de Minas, as igrejas de Patos de Minas, não só as igrejas evangélicas, mas a igreja católica também, juntos. A gente se reuniu aí, estamos convocando todo o povo de Patos de Minas, e você que queira participar também, a gente está convocando todo mundo para orar, para a gente clamar ao Senhor. Nosso povo carece de oração, nosso povo carece da misericórdia do Senhor, nosso povo carece da graça do Senhor, e principalmente a gente precisa que a poderosa mão de Deus esteja sobre nós, nos guardando desse tempo, nos guardando desse mal que assola a sociedade, e a gente precisa clamar. Eu quero convocar você. 2 Crônicas 7,14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei, sararei a sua terra e derramarei as minhas bênçãos. Nós precisamos disso. Precisamos que o Senhor sare a nossa terra. Precisamos que o Senhor sare esta nação. Como diz o louvor, sara, Senhor, esta nação. E nós carecemos disso. Carecemos dessa graça e misericórdia do Senhor. E nosso clamor, nosso chamamento para a gente poder orar ao Senhor juntos. Se você quer participar, vai ser no domingo, dia 14. Domingo, dia 14, nós estaremos aí durante o dia orando, clamando ao Senhor, não só por Patos de Minas, mas também clamando ao Senhor pelo nosso Brasil. As pessoas estão carentes, as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão morrendo, e nós precisamos clamar ao nosso Deus, irmãos. E eu quero, nesse primeiro momento, eu quero dar aí as boas-vindas à irmã Nilda, a Joseni, que está aí com a gente nesse tempo aí para a gente orar juntos. Nós estamos orando pelas irmãs também. Eu quero colocar aqui Romanos capítulo 12, eu quero ler com vocês. Romanos capítulo 12, verso 15. Romanos 12, verso 15. A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Se alegrar no tempo de alegria, quando está tudo bom, tudo acontecendo de forma a nosso contento, tudo perfeito aos nossos olhos, nos alegrar nesse tempo é fácil, mas chorar com os que choram, esse é difícil. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. Há o tempo de nascer e de morrer, tempo de chorar e de se alegrar. E o Senhor, Ele nos ensina não só na teoria, mas Ele nos ensina na prática a
fazer isso, a abraçar aqueles que precisam, que carecem de um abraço, a amar aqueles que carecem do amor de Deus, a olhar com misericórdia, a olhar com compaixão, a se colocar no lugar do outro, ter empatia pelo outro, e aí viver verdadeiramente esse amor que Jesus quer de cada um de nós, espera de cada um de nós, um amor sacrificial, um amor doador, um amor que chora verdadeiramente com aqueles que choram, um amor que se alegra verdadeiramente com aqueles que se alegram, um amor que caminha junto, mais uma milha, mais um tempo. E nós queremos clamar ao nosso Deus. Hoje nós tivemos uma notícia triste, né? Hoje nós perdemos pastor Vando, que foi pastor dessa igreja, da primeira igreja batista em Patos de Minas, foi pastor dessa igreja e estava em Uberlândia e foi acometido pela Covid e veio a falecer no dia de hoje. Então a igreja está triste, a igreja está chorando pela perda desse homem de Deus, pela perda daquele que um dia pastoreou esse rebanho, e nós temos que clamar ao Senhor, clamar pelas famílias, clamar principalmente pela esposa, pelas filhas, clamar, pedindo ao Senhor que o Senhor derrame a paz, que o Senhor derrame a misericórdia e o amor, e principalmente que o Senhor as fortaleça nesse tempo. Não tem sido um tempo fácil, não tem sido um tempo fácil para ninguém, e eu creio que você também talvez tenha as suas dificuldades, talvez esteja passando por algum momento difícil também, mas creia, Deus é bom. E tudo que está acontecendo na sociedade, no mundo, isso tudo está dentro do controle de Deus, é por graça e misericórdia de Deus. Hoje a gente não entende o propósito dele, a gente não entende o porquê, e a gente se pergunta muitas vezes: por que, Senhor? Por que disso está acontecendo? Por que o Senhor está permitindo isso? Mas lá na frente nós vamos entender os propósitos de Deus. E a palavra nos ensina, e nós que servimos a esse Deus, nós vemos isso na prática. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade dele sobre nossa vida, na nossa caminhada, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Creia nisso. E a minha oração é para que o Senhor renove a cada dia a esperança no seu coração, esperança de dias melhores, esperança de que o Senhor continua agindo, o Senhor continua trabalhando para o nosso bem, e com certeza fará sempre o melhor. Já tem feito, continua fazendo e fará o melhor para a nossa vida, irmãos, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, quero orar pela família do pastor Vando, quero orar hoje pela irmã Nilda, pela Joseni, que está aí conosco, nos acompanhando, está cultuando junto conosco. Eu quero orar pela irmã Ângela, né, que está se preparando aí para fazer uma cirurgia. Eu quero orar pela Marta, pelo Adalberto, que há pouco tempo estava internado e graças a Deus está em casa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele já está na sua casa, está se recuperando. Eu quero orar pela dona Zenólia, que também está em casa, graças a Deus, a cada dia se recuperando mais. Eu quero orar pela irmã Diva, pelo seu Abel. Eles estão em casa se preservando. Você também, fique em casa, se preserve, né? Se precisar sair, use máscara, use álcool gel. Essa doença está aí
E nós precisamos, nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos. Ele guarda a nossa vida, Ele nos guarda, Ele nos protege, mas nós também temos que fazer a nossa parte. E em nome de Jesus, tudo isso vai passar logo. Eu quero orar pelo Ricardo. Ricardo é nosso vizinho aqui, né? Não tem passado por um momento fácil na sua vida, mas nós queremos clamar pela vida dele. Então se você quiser que a gente ore por você, que a gente ore pela sua família, nos mande uma mensagem, a gente vai estar orando, clamando ao Senhor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, né? Eu quero orar pelo Clênio, a irmã Nilda está aí nos acompanhando, eu quero estar orando pelo irmão Clênio, o irmão Clênio que tem passado esse tempo aí, está se recuperando de um problema no pulmão. Então vamos orar, clamar ao Senhor pela vida dele, irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero só conferir aqui, mas vamos orar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao nosso Deus, porque Ele é misericordioso, irmãos. Misericordioso. Pai Santo, querido, queremos, ó Deus, clamar, Senhor. Clamar pela nossa cidade. Clamar por Patos de Minas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós tivemos, Senhor Deus, um fim de semana, Pai, de muita tristeza, Senhor. Muitas vidas se perderam nesse tempo. Muitas vidas foram ceifadas, Senhor, nesse tempo por causa da Covid, Senhor Deus. A cada dia nós víamos os relatos, a divulgação de notas da prefeitura, dizendo que um dia morreu 23, o outro dia morreu 17 e outro dia 10. E a cada dia nós vemos vidas sendo ceifadas, Senhor Deus, por essa doença, Pai, esse mal que assola a sociedade. Senhor Deus, nós cremos, ó Pai, como eu já disse, que tudo tem um propósito. E o propósito, Senhor, é teu, Pai. O propósito é a tua vontade, é o teu querer, Senhor. E nós cremos, Senhor Deus, e nos colocamos, Senhor, nas tuas mãos para que o Senhor faça a tua vontade em nós, Senhor. A tua vontade sobre o teu povo, sobre essa cidade, Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus, o nosso clamor, ó Deus, é para que o Senhor abrevie esse tempo. O nosso clamor, ó Deus, é para que o Senhor continue com a tua mão sobre a nossa vida, Senhor Deus, nos guardando, nos protegendo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor dê discernimento, sabedoria aos governantes, não só de Patos de Minas, mas aos governantes de cada cidade de Minas Gerais, de cada estado, Senhor, desse Brasil, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que eles não fiquem olhando para questões políticas, mas que eles tenham misericórdia do povo, Senhor, que morre muitas vezes, Senhor Deus, sem o atendimento essencial, necessário, Senhor Deus. Vidas que estão sendo ceifadas, famílias, Senhor Deus, que estão chorando hoje, Pai, clamando pela tua misericórdia, se perguntando, Senhor Deus, o porquê, Pai. Famílias, Senhor Deus, que estão desesperadas, Senhor Deus, buscando uma resposta, Pai. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, toma a tua igreja, Senhor. Toma cada irmão da tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Visita cada um com o teu Espírito Santo, com o teu poder. Manifesta o teu poder em nós, através de nós. Para que, Senhor, a gente coloque esse texto em prática. Não só, como o Tiago fala, não só ouvir a tua palavra, mas colocá-la em prática, Senhor Deus. Assim como Jesus nos ensinou, Ele mostrou isso na prática e espera que cada um de nós também o façamos, ó Deus. Chorar com os que choram,
olhar, Senhor Deus, para essa quantidade de pessoas que têm morrido a cada dia, Senhor Deus, e chorar com essas famílias, Senhor, e clamar por essas famílias. Nós queremos clamar, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Senhor. Nós queremos clamar, Senhor, pelo Teu Santo Espírito sendo derramado sobre cada uma dessas famílias, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos nesse momento clamar ao Senhor pela família do pastor Vando. Aprove ao Senhor levá-lo para junto de Ti, e nós cremos, Senhor Deus, que ele está na glória com o Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, toma a sua família nas Tuas mãos, em especial a sua esposa, as suas filhas, Senhor Deus. Mas tome, Senhor Deus, cada um dos seus familiares, o Valdeci, seu irmão, a Nilza, a Natália, o Joaquim, cada um dos seus familiares, Senhor Deus, que nesse momento chora, Senhor, que nesse momento sente a dor, Pai, a dor da perda, uma dor, Senhor Deus, que é irreparável, mas que também, Senhor, nos traz a esperança de que Ele está com o Senhor, a esperança, Senhor, de que um dia nós estaremos com o Senhor, juntos, louvando e glorificando o Seu santo nome, ó Deus. Pai querido, nós queremos, ó Deus, clamar a Ti pela vida da Ângela, Senhor. Eu sei que o Senhor já está no controle, mas nós queremos reforçar isso, Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja no controle da vida dela, preparando, Senhor Deus, essa cirurgia, direcionando já o médico, Senhor, para que a Tua vontade e o Teu querer seja sobre ela e o Teu nome seja glorificado através do testemunho, Senhor Deus. Pai Santo, nós queremos Te louvar, mais uma vez Te agradecer pela vida do Adalberto, que a cada dia, Senhor Deus, tem se recuperado. Queremos colocar diante de Ti a vida da Marta, sua esposa, Senhor. Pedir ao Senhor que o Senhor a fortaleça, Senhor, para que ela continue firme nessa caminhada, nessa batalha. Nós queremos, ó Deus, clamar e colocar diante do Senhor a vida do Clênio, Senhor. Senhor Deus, o Teu servo tem passado por tempos, Senhor Deus, também difíceis, ó Deus. Trata, Senhor Deus, do pulmão dele, trata, Senhor Deus, do corpo dele, Pai. Dê recuperação ao Teu servo. Nós queremos Te agradecer pela vida do irmão Edmar, ó Deus, pela recuperação do Teu servo. Que a cada dia, Senhor, nós vimos, Senhor, a Tua mão sobre a vida dele. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pela vida da irmã Zenólia, Pai. Senhor Deus, nós vimos o Teu milagre acontecer na vida dela, Senhor. E isso é testemunho para glorificar o Teu nome. A Tua serva tem se recuperado a cada dia mais, Senhor. Nós queremos, ó Deus, colocar diante de Ti a vida da dona Diva, do seu Abel. Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem guardado a vida dos Teus servos. Eles estão em casa se protegendo, Senhor Deus, e o Senhor os tem livrado do mal, Pai. Muito obrigado, Senhor. Renova a cada dia a saúde dos Teus servos, Senhor. Renova, Senhor Deus, a sua força, o seu ânimo para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Pai Santo, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a vida da Joseni, ó Pai, a vida da irmã Nilda. Senhor Deus, que o Senhor as abençoe, as guarde, que o Senhor as renove a cada dia, Senhor Deus. Tome a sua vida, a sua saúde nas Tuas mãos, Senhor Deus. Senhor, olhe por suas famílias, ó Pai. Glorifica o Teu nome através das Tuas filhas, ó Deus. Pai Santo, nós queremos colocar diante de Ti a vida do Ricardo. O Senhor sabe pelo que ele tem passado. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Teu poder se manifeste na vida dele. Que Teu Espírito Santo fale ao coração dele a cada dia, Senhor Deus, para que haja cura, transformação, libertação, ó Deus, em nome de Jesus. Pai Santo, nós queremos clamar a Ti, ó Deus, que a vida dele, Senhor Deus, seja de testemunho, Pai, para que outras vidas sejam alcançadas no Teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja, Senhor Deus, ela, apesar de não estar no templo reunido, não poder estar reunido no templo, Senhor, a Tua igreja continua reunida nas casas, nos lares, Senhor, de casa em casa, orando, clamando ao Senhor. A Tua igreja continua reunida, Senhor Deus, através das lives, ó Pai, louvando, glorificando o Teu nome, clamando a Ti, Senhor. Fortalece a Tua igreja, Senhor.
firma, Senhor Deus, as bases da tua igreja. Que a gente fique firme, Senhor. Que a nossa casa, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa vida seja pautado, Senhor Deus, na rocha que é o Senhor. Seja construído na rocha que é o Senhor, tendo como base, Senhor, a tua palavra, o teu santo nome. Oramos a ti, Senhor, agradecidos, ó Pai, clamando ao Senhor que o Senhor continue a falar conosco a cada dia, através da tua palavra, através, Senhor, de louvores, através da maneira como o Senhor quiser, Senhor. Mas que o Senhor fale aquilo que é o teu querer para cada um de nós e para a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos, ó Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Meus amados, vamos ler a palavra do Senhor mais uma vez. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. E eu quero mais uma vez reforçar, irmãos. Nós estamos fazendo uma convocação. Nós estamos convocando todo o povo de Patos de Minas a clamar ao Senhor por essa cidade, por esse povo. Mas não só por Patos de Minas, mas se você quer estar conosco nesse momento de oração, irmãos, participe conosco através das redes sociais. Nós teremos momentos de oração no domingo, durante o dia. Nós estaremos clamando ao Senhor e também aqui através das lives. Então, venha orar conosco, clamar ao Senhor, não só por Patos de Minas, mas pelo Brasil, pelo mundo, porque o mundo carece das nossas orações. O mundo carece da graça e misericórdia do Senhor. Meus irmãos, Mateus capítulo 4, versículo 25 primeiro. Mateus 4, verso 25. A palavra de Deus diz assim: E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. E aí no texto, capítulo 5, nós vamos começar então um momento que nós conhecemos como o Sermão do Monte, onde Jesus ele vai, como o texto, como o título já diz, né? Jesus vai para o monte para não somente orar, mas para ensinar o povo, para proclamar o Evangelho, para ensinar a palavra de Deus. E ele diz assim no capítulo 5, verso 1: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Verso 4, ele diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É um texto que tem a ver com o texto que nós lemos no início, Romanos capítulo 12, verso 15, nós lemos esse texto no início, onde o apóstolo Paulo ele nos ensina, na verdade ele transmite aquilo que o Senhor já nos ensinou. Através do texto do Sermão do Monte, o Senhor nos ensina a chorar com os que choram, um dos ensinamentos da qual ele traz no Sermão do Monte. E Romanos capítulo 12, como nós lemos, o apóstolo Paulo nos relembra isso. Olhai para aqueles que estão à sua volta, olhai para as pessoas que carecem da nossa graça e misericórdia e chorai com elas, abraçai-as. Jesus ele está no monte, como eu já falei, e muito por conta da acústica e muito por conta do espaço, para que as pessoas pudessem estar ali junto com ele, e não só os discípulos, não só para os discípulos, mas para toda aquela multidão que estava junto com ele. Jesus começa a ensinar, e Jesus começa a ensinar aquilo que já havia sido dito, porque no Novo Testamento Jesus vem e diz: olha, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. Eu vim mostrar a vocês
que existe uma maneira que Deus tentou ensinar vocês desde lá de trás e vocês não entenderam nada. E eu quero aqui trazer para vocês, ensinar a vocês essa maneira. Eu quero mostrar a vocês que não é ferro e fogo. Eu quero mostrar a vocês que não no toma lá da cá. Mas eu quero mostrar a vocês que é por amor, que é pela graça, que é pela misericórdia. Então Jesus, ele está pegando aquilo que foi dito e trazendo e aplicando e ensinando sobre o reino de Deus. E olha o que ele diz no verso 17, como eu falei: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Vim para cumprir a lei. Jesus está ensinando. E quando ele fala do choro, ele não somente fala, mas ele faz na prática. Como por exemplo, Lucas capítulo 19, Jesus, quando olha para Jerusalém, ele chora, porque ele sabia como aquele povo já havia se comportado lá atrás e como aquele povo haveria de vir a se comportar mais na frente. Como aquele povo se derramaria em pecado, se deixaria levar pelo pecado, se deixaria levar por aquilo que desagrada a Deus. E quando Jesus olha, ele chora. E ele fala: olha, eu estou chorando porque eu estou vendo esse povo, muitos deles, se perdendo, não dando ouvidos para a palavra, não dando ouvidos para aquilo que eu estou ensinando. Esse povo está se perdendo. E eu choro por essas vidas, algo que nós perdemos há algum tempo, irmãos. Porque a gente vê pessoas se perdendo, pessoas indo para o inferno muitas vezes, e nós perdemos a sensibilidade de chorar por essas vidas. Nós vemos pessoas morrendo todos os dias por conta desse mal que assola a sociedade. E a gente perdeu a sensibilidade de chorar com essas pessoas. E Jesus está dizendo: chorem com os que choram. Chorem com os que choram. Ele fala dos que choram lamentando. No caso aqui ele está falando dos que choram lamentando o seu próprio pecado, sua vida desviada. Mas não somente isso, não somente de pecado, porque, como eu falei, vidas que estão se perdendo e indo para o inferno, e a gente não chora por causa dessas vidas que se perdem. E essas vidas que se perdem por causa do pecado, por causa de escolhas. Nós temos que sim chorar por elas, mas Jesus está dizendo: olha, chorar não somente por isso, mas chorar por aqueles que estão perdendo a sua vida por causa de doenças, perdendo a sua vida por causa de acidentes, famílias que estão hoje destroçadas, enlutadas, chorando por entes queridos. E Jesus mostra isso na prática. João capítulo 11, Jesus, quando recebe a notícia de que Lázaro havia morrido, o texto vai dizer que ele chora por causa de Lázaro. Ele chora por ver a tristeza das outras pessoas à sua volta. Lucas capítulo 7, Jesus, ao ver um cortejo fúnebre, uma mulher viúva enterrando o seu filho, seu único filho, Jesus, ele se compadece daquela mulher. E a gente sabe que naquele tempo a mulher, quando era viúva, quem a protegia era o filho. E se ela não tem o filho, ela não tem proteção e não tem ninguém que olhe por ela. E Jesus se compadece daquela mulher. Jesus não só se compadece, mas Jesus ressuscita o filho dela, para que o filho dela pudesse crescer e cuidar da sua mãe. Ele veio para consolar os que choravam. Ele veio para acolher aqueles que se sentiam rejeitados. Ele veio para abraçar aqueles que careciam de um abraço. Ele veio para ouvir aqueles que não eram ouvidos. Ele veio para amar aqueles que se sentiam rejeitados.
Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor. E Ele nos chama e nos diz: vão e façam o mesmo. Vão e façam o mesmo, porque quantas pessoas à sua volta estão hoje chorando, quantas pessoas à sua volta estão hoje precisando de um abraço. Se bem que na pandemia a gente não pode abraçar, mas quando você se coloca de forma a acolher aquela pessoa, a chorar com ela, ela ainda que não podendo, ela se sente como se estivesse sendo abraçada. Jesus nos chama para, nesse tempo que tem sido difícil para muitas famílias, pessoas com o espírito abatido, Ele nos chama para trazer a essas pessoas a esperança, uma esperança que só vem dele, Jesus Cristo, uma esperança que só Ele pode dar. Salmo capítulo 30 vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente não sabe, a gente só sabe que essa pandemia ela já dura pelo menos há 1 ano para a gente, mas há mais tempo em outros lugares. A gente não sabe mais quanto tempo ela vai durar. Há alguns que dizem que a gente ainda vai conviver com essa pandemia até o fim do ano. Outros ainda no ano que vem. A gente não sabe quanto vai durar esse tempo. Assim a gente só tem a certeza de que nós estamos sendo guardados pelo Senhor. A gente só tem a certeza de que o Senhor está nos protegendo. A gente tem a esperança de que um dia tudo isso vai acabar. A gente tem a esperança de que ainda que a gente nesse período sejamos acometidos pela Covid ou a gente venha a morrer, a gente vai estar na glória com o Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que muito melhor é estar na glória com o Senhor. Muito melhor é estar lá com Ele. E aqueles que hoje estão diante do Senhor, louvando e glorificando o seu santo nome. Nós que estamos aqui, temos essa esperança. E o Senhor vai dizer: olha, leve essa esperança a essas pessoas que estão sem esperança, que estão precisando da nossa misericórdia, que estão precisando se agarrar a algo. Leve essa esperança a essas pessoas que estão perdendo qualquer esperança. João capítulo 16, Jesus vai dizer: no mundo tereis aflições. Nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas Ele também vai dizer: olha, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo para a gente: ó, você não está só. Esse tempo que está acontecendo, você não está só. A circunstância que você está passando, você não está só. Somente confie em mim e creia que eu estou agindo na sua vida. Creia que, ainda que com tudo isso, lá na frente você vai entender qual o propósito, você vai entender o porquê de tudo que está acontecendo. Você vai entender o porquê o Senhor permitiu tudo isso. Apenas creia e se mantenha firme. E quando Jesus ele é levado aos céus para estar de volta junto do Pai, Ele diz: eu vou, mas eu envio para vocês o Consolador, o Espírito Santo, aquele que consola o teu coração. Porque como eu prometi a você, você não está só, ainda que eu tenha ido para junto do Pai, ainda que eu esteja junto do Pai, você aqui não está só, porque você tem um Consolador. E Ele vai dizer em João capítulo 14, olha, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Porque enquanto eu estava aqui, nesse tempo, aqui na terra, enquanto Jesus estava aqui, Ele era o próprio Consolador. Ele era aquele que se derramava pelo outro, chorava pelo outro. E enquanto Ele vai para junto do Pai, agora Ele deixa o Consolador. E o Consolador, Ele não só nos consola, mas Ele também nos usa para consolar outros. Ele nos usa para abençoar outras vidas. Quantas vezes, irmãos, você passando por uma determinada situação, um problema,
Deus te usa para poder consolar outras pessoas, abençoar outras pessoas que talvez estejam passando até pelo mesmo problema que você. E aí você olha e se pergunta: Senhor, eu estou passando pelo mesmo problema que essa pessoa, e o Senhor a envia para mim, para eu dar uma palavra de consolo, para eu dar uma palavra para ela se fortalecer. E muitas vezes você até fala: Senhor, eu também estou precisando de uma palavra. Mas o Senhor está usando essa situação para mostrar a você que Ele é quem te fortalece, é quem te guarda e te usa em qualquer tempo que Ele quiser. Não importa o tempo, não importa o que você está passando, mas Ele te usa em qualquer situação para glorificar o nome dEle, para ser testemunha da graça dEle. Eu quero ler com você Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7, verso 2. O texto vai dizer: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor ir na casa que há luto do que ir na casa que há banquete. Porque quando a gente vai na casa que há luto, aquela situação que aquela família passa de tristeza, de dor, mas nos faz lembrar que a vida é muito mais do que o que passamos aqui. A vida é muito mais do que esse tempo que nós temos nessa terra. A vida é muito mais do que buscar riquezas. A vida é muito mais do que algo que você talvez dedique ela por inteira para conquistar aquele objeto. A vida é muito mais do que isso. A vida vai além. A vida, ela nos chama para eternidade. Ela nos chama a voltar, na verdade, para a eternidade, porque nós fomos criados na eternidade. O Jardim do Éden foi criado para que a gente estivesse na presença do Senhor, glorificando o nome dele. Por causa do pecado nós saímos, mas a palavra de Deus, ela nos promete que um dia nós voltaremos para lá. E essa eternidade está preparada para cada um de nós, para aqueles que são servos do Senhor. E quando nós vemos, ou quando nós sentimos a dor da perda de alguém, nos faz parar e refletir acerca dessa eternidade que nos espera. Nos faz parar e refletir acerca de quem nós somos e que nós dependemos somente dele. E que o tempo em que nós estamos aqui, a gente não é capaz de prever quanto tempo vamos durar nessa terra. Aliás, Jesus fala que nós não somos capazes nem de contar quantos cabelos nós temos. A não ser que você perca todo o cabelo. A vida é muito mais do que aquilo que nós vemos, enxergamos aqui. Deus muitas vezes nos permite vir o choro para considerarmos o que realmente importa. E aí a pergunta é: o que é de fato importante na sua vida? Enquanto vivo, o que é importante para você? Enquanto nós estamos aqui, o que é importante para você? Após a morte, após chegar o meu dia, o seu dia, essa situação nos faz refletir de para onde nós vamos, para onde você vai. O que você tem dado importância nessa terra, nesse tempo, e para onde você vai quando chegar o seu dia, o chamado do Senhor para a sua vida. Porque enquanto nós estamos aqui, e a gente perde um ente querido, a gente perde um familiar, a gente perde pessoas que nós amamos, a gente chora. E a gente deve chorar. Chorar a perda. Porque ninguém é de ferro. Porque ninguém tem um coração de pedra, apesar de alguns acharem que um ou outro tem coração de pedra, mas ninguém tem. Uma hora você chora, uma hora você se derrama, e
E esse choro é um choro de inconformismo com uma situação de dor. É um choro de inconformismo com uma perda. É um choro de ferida que nós não queremos aceitar como humanos. Humanamente falando, nós não queremos aceitar. E que muitas vezes nos leva a questionar, afinal de contas, onde está Deus? Onde estava Deus que não fez alguma coisa? Onde estava Deus que não livrou? Onde estava Deus que não permitiu a cura, a mudança? E a resposta, talvez uma delas, nós poderíamos dizer que Deus estava no mesmo lugar onde estava quando seu filho foi morto naquela cruz. Deus estava no mesmo lugar onde estava quando seu filho, quando mataram o filho, seu filho, naquela cruz. Estava no mesmo lugar. Mas nós servimos a um Deus que ressuscita. Porque ainda que olhando para aquela situação do seu filho sendo levado à cruz, à morte, ainda que olhando a situação de um familiar seu sendo levado à morte, esse Deus, Ele é o Deus que ressuscita. Ele é o Deus que traz a vida, e não a vida terrena, essa vida que é passageira, essa vida que traz dor, essa vida que traz angústia, essa vida que traz choro. Mas Ele é aquele que nos ressuscita para uma vida gloriosa na presença dEle. Ele é aquele que nos ressuscita para estarmos na presença dEle, louvando e glorificando o nome dEle. Apocalipse capítulo 21, o Senhor nos promete, olha, vai chegar um dia que não haverá choro. Não haverá mais choro, não haverá mais dor. Essa é a ressurreição do Senhor, essa é a promessa do Senhor, essa é a nossa esperança no Senhor. Um dia ressuscitado para glorificar o nome dEle, para render graças a Ele. Jeremias capítulo 31, versículo 13, a palavra diz assim, o Senhor dizendo ao profeta: e tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza. Vai chegar o tempo em que o Senhor transformará pranto em alegria. O Senhor consola, não só hoje, não só ontem, mas consola a cada dia. E Ele diz, olha, lhes darei alegria em lugar de tristeza. Porque a palavra nos ensina que a nossa alegria está no Senhor. Porque a palavra nos ensina que a nossa alegria é saber que esse Deus, Ele ressuscita. E um dia nós estaremos ressuscitados na presença dEle, olhando para todos aqueles que nós amamos nessa vida, olhando para todos eles e se alegrando no Senhor. O que hoje é choro, é tristeza. Quando chegarmos lá na glória, nós olharemos para todas essas pessoas à nossa volta, ao nosso lado, e será alegria, e será regozijo, e não será mais pranto, mas será uma euforia, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura eternamente, porque o Senhor é bom. As circunstâncias, elas podem até nos levar a chorar nesse tempo, mas nosso Deus, Ele nos traz consolo. Mas nosso Deus, Ele nos renova a cada dia. Mas nosso Deus promete que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
e o consolo do Espírito Santo vai sendo nos dado a cada dia, e a paz de Deus vai sendo nos dada a cada dia, e a certeza de que nós estaremos um dia na glória com o Senhor ressuscitado vai nos sendo dado a cada dia, e nós vamos sim nos alegrando no Senhor, sabendo que um dia nós estaremos lá. E aí, como o apóstolo Paulo diz, eu prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus, até quando chegar o meu dia. E apesar das circunstâncias, como o apóstolo Paulo nos ensina, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos tendo a certeza dessa ressurreição. Alegrai-vos tendo a certeza do Senhor sendo glorificado e a gente podendo estar na presença dEle. É essa certeza que nós temos, que o Senhor nos diz: leve essa certeza para todos aqueles que estão hoje sem certeza, sem esperança. Ensine a todas essas pessoas, mostre a cada uma delas a esperança que nós temos, a certeza que nós temos. E por quê? A gente é capaz de dizer, num tempo de dor, num tempo de luto, a gente é capaz de dizer: a alegria do Senhor é a nossa força. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é Senhor da nossa vida. A Ele seja toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Se permita ser usado pelo Senhor para abençoar vidas. Se permita ser usado pelo Senhor para levar consolo àqueles que carecem hoje. Se permita ser usado pelo Senhor para chorar com os que choram e derramar todo o amor de Deus sobre a vida daqueles que estão à nossa volta, e derramar toda a graça de Deus, para que as pessoas olhem para nós e não nos vejam, mas vejam o Senhor. E como o apóstolo Paulo diz, que não seja eu, mas Cristo em mim. Que assim seja na sua vida. Que o Senhor te use cada dia mais. E Ele te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, clamar a Ele pela graça, pela misericórdia dEle. Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Queremos te agradecer, Senhor Deus, que em meio a tristeza, a choro, nós temos essa certeza de que o Teu Espírito, Senhor, está nos consolando. A certeza de que Teu Espírito não só nos consola, mas nos usa, Senhor. E a certeza, Senhor Deus, de um dia sermos ressuscitados e estarmos na glória com o Senhor. Essa certeza, essa esperança que o Senhor nos dá, que a Tua palavra nos dá, Senhor, que o Senhor nos use para levar a cada um daqueles que estão à nossa volta, Senhor, a cada um daqueles que estão hoje enlutados, cada um daqueles que estão hoje desesperados, sem esperança, cada um daqueles que hoje choram, Senhor, que possamos chorar, Senhor, com aqueles que estão chorando também. Que possamos, ó Deus, que tenhamos a sensibilidade, Senhor, a empatia de olhar para as pessoas que ainda não do nosso círculo de amizade, de família, ainda que não conhecido nosso, ainda que para a imprensa muitas vezes um número, Senhor, que é lançado, mas aquele número são vidas, Senhor, vidas que se perderam, vidas, Senhor Deus, que as famílias hoje choram, e que tenhamos a sensibilidade, Senhor Deus, de chorar clamando a Ti, Senhor, clamando a Ti pela Tua graça e pela Tua misericórdia, clamando ao Senhor para que o Senhor abrevie esse tempo e tenha misericórdia de nós, Senhor. Pai, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor nos dê o restante de semana, Deus, abençoado, Pai. Assim oramos, ó Pai, agradecidos por esse tempo
pelo privilégio, pela oportunidade de termos esse momento, Senhor Deus, como igreja Tua reunida através das lives. Nós Te louvamos e nós Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, irmãos. Mais uma vez, eu quero reforçar, irmãos, domingo nós estaremos clamando ao Senhor. É claro que ore ao Senhor todos os dias, irmãos. Nós carecemos de oração, o Brasil, o mundo carece de orações. Ore ao Senhor todos os dias. Mas domingo nós queremos convocar todo o povo de Patos de Minas. Nós queremos convocar você para orar conosco, clamar ao Senhor junto conosco. Nós estaremos orando durante o domingo, louvando ao Senhor, elevando ao Senhor uma palavra de oração a Deus por esta nação, por esta cidade, pelas famílias, irmãos. Vem orar conosco. Eu espero você também. Domingo nós estamos, nosso culto, por conta do lockdown, por conta desse período que nós estamos passando aqui na cidade, as nossas celebrações, nossos cultos de domingo estão sendo transmitidos às 6 horas, às 18 horas, às 6 horas da tarde. Então, provisoriamente, até que isso tudo acalme, até que a gente as coisas voltem ao normal, a gente vai estar celebrando às 18 horas. Então venha orar conosco, celebrar e ouvir a palavra do Senhor também. Tá bom? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe seu trabalho. Que o Senhor não permita que lhe falte nada. Em nome de Jesus. Amém.